Hoje, dia 9 de julho de 2025, quarta-feira, a Igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Virgem. O caminho dos justos é como luz esplêndida que surge e cresce do amanhecer até o pleno dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos no Evangelho de ontem a constatação de Jesus de que a messe é grande e os operários são poucos. Daqui nasce a necessidade de pedir ao Senhor da messe que envie mais operários. Nesta perspectiva, segue a liturgia da palavra de hoje, mostrando quanto há por ser feito, quanto sofrimento ainda existe, quanta miséria assola o mundo, e a convocação de operários para trabalhar nessa messe. A primeira leitura continua sendo do livro do Gênesis. No trecho de hoje, vemos parte da história de José, filho mais novo de Jacó, aquele que foi vendido pelos irmãos e que agora havia se tornado governador no Egito. Uma grande fome se estendeu por toda a região, atingindo tanto Israel quanto o Egito. José tinha celeiros de trigo no Egito e passou a vendê-los para os egípcios matarem a própria fome. Entre os que foram comprar trigo dos celeiros de José estavam os seus irmãos, mas estes não o reconheceram. Porém, José os reconheceu. Ele tem uma oportunidade de se vingar do que os irmãos lhe fizeram, mas em vez disso ele se enche de compaixão e chora em silêncio depois de testá-los para que lembrassem daquilo que eles fizeram com ele no passado. Neste momento, embora não tivessem reconhecido José, perceberam a gravidade do erro cometido e se arrependeram. O texto mostra que quando somos solidários e perdoamos as falhas humanas, por pior que elas tenham sido, ajudamos a diminuir as misérias humanas e a curar pessoas. Ajudamos a expulsar os demônios da inveja, do egoísmo, da ganância. José lhes deu uma grande lição e deixou-nos um profundo ensinamento de bondade e humildade para com nossos irmãos. Esta é uma maneira de expulsarmos os males que se apoderam do coração humano e fazem as pessoas terem ações demoníacas. Jesus, no Evangelho de hoje, após afirmar que a messe é grande e precisa de operários, chama os 12 para a missão de combater e expulsar os males que atingem as pessoas. 12 é também um número simbólico que significa, dentre outras coisas, totalidade. Chamar os 12 significa que Jesus chama a todos. Todos nós temos o dever de sermos operários na messe do Senhor, de fazer o bem, de lutar contra os males e expulsar os demônios que se apoderam de pessoas, situações e instituições. Jesus chama os 12, ele lhes dá poder, isto é, os capacita para a missão. Vemos aqui que Deus não chama apenas os capacitados, mas capacita os escolhidos. Assim sendo, não precisamos temer o chamado de Deus e achar que não servimos para a missão. Se Ele nos chamou é porque espera algo de nós e nos prepara para isso. Noutras palavras, Jesus não faz distinção de pessoas, ao contrário de nós, que ao formarmos uma equipe de missão ou para qualquer outro trabalho ou estudo em grupo, queremos sempre pessoas que tenham alguma similaridade conosco. Nossos grupos de relacionamento são formados por pessoas com certas semelhanças.
Jesus não age assim. Os que ele chamou eram pessoas bem distintas umas das outras, com funções e comportamentos bem diferentes. Essa diferença reforça a ideia de que o chamado é para todos, não importando quem somos. Nesse sentido, podemos dizer que a missão não é apenas para alguns privilegiados. Dentre os discípulos chamados por Jesus, havia trabalhadores braçais, pescadores, pessoas interesseiras, isto é, que queriam obter vantagens pessoais mal vistas pela profissão que exerciam na comunidade, revolucionários e até desonestos e traidores. Todos foram igualmente chamados. Todos nós somos igualmente chamados. Todos tiveram oportunidades iguais, como também nós temos diante de Deus, as mesmas oportunidades. O que pode diferir é a maneira como cada um vai aproveitar as oportunidades recebidas. Quando um funcionário de uma empresa sabe aproveitar as oportunidades que lhe são oferecidas no trabalho e age sempre de acordo com as orientações de seus chefes e patrões, cumprindo com diligência e empenho suas funções, há grandes chances de ele subir de posto dentro da empresa e se tornar, quem sabe, gerente, sócio e até patrão. Assim ocorre na missão para a qual os discípulos foram chamados. O campo de missão foi e continua sendo o mesmo para todos. Alguns se empenharam nas suas tarefas de modo exemplar e foram amados pelo Mestre. Outros, apesar das dificuldades, também se empenharam e conseguiram lugar de destaque. Outros ainda queriam lugar de destaque. Foram, em virtude disso, alertados pelo Mestre. Havia também o traidor do Mestre que agia de má fé, pensando apenas em obter lucro para si próprio, e por causa disso não teve escrúpulos em suas ações a ponto de vender o próprio Mestre. Como também fizeram os irmãos de José na primeira leitura, que o venderam para os medianitas. Todos foram chamados e enviados para trabalhar na messe com recomendações para agir corretamente. Todos foram orientados correta e igualmente. Por que então agiram de modo tão diferente? Por que os filhos de Jacó, sendo irmãos, agiram de modo tão diferente? Por que nas nossas famílias agimos tão diferentes uns dos outros? Assim também acontece na comunidade, na sociedade e na missão. Cabe a cada um fazer a sua escolha. Deus dá oportunidades iguais para todos na sua messe. Cabe a cada um de nós avaliar como está agindo. A erradicação ou a diminuição do sofrimento que assola o mundo depende do comportamento dos trabalhadores desta messe, como nos mostra a liturgia da palavra deste dia. Que possamos nos esforçar para termos comportamentos íntegros de pessoas de bem, que amam verdadeiramente seu próximo e que por isso sabem perdoar. O fato também de Jesus chamar 12 discípulos faz uma alusão às 12 tribos de Israel, e a missão deles é estar em comunidade com Jesus, realizando a mesma função que ele. Jesus, porém, não chama para sua comunidade pessoas da mesma espécie, nem forma um grupo unido e coeso, mas dele tomam parte diversos tipos de indivíduos. Trata-se de um grupo extraordinariamente variado que é unido apenas pela pessoa do Mestre Jesus. Eles são enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel, com a finalidade de anunciar que o reino de Deus está próximo. Chama a atenção, nos elencos de discípulos citados nos vários evangelhos, um nome nunca esquecido, embora mencionado sempre em último lugar, Judas Iscariotes, com a alusão de que ele foi o traidor de Jesus. Essas palavras soam como uma séria advertência aos discípulos de ontem e a cada um de nós hoje, no sentido de que jamais cometamos o ato torpe e covarde de trair o Senhor. Cada um de nós foi olhado por Jesus e também chamado a entrar em seu grupo, que é a Igreja. Quem sou eu neste grupo? Que lugar ocupo? Que testemunho dou diante do mundo? Como Igreja viva, tenho cumprido com fidelidade a missão de anunciar ao mundo a proximidade do reino de Deus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá, Santa Paulina e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço e que você tenha um ótimo dia.